Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal Thiago Lima EBD. Neste vídeo falaremos da lição de número 7 para a revista e sala dos adultos, que leva o tema A Bíblia Transforma Pessoas, lição de número 7. Nessa lição temos como objetivos destacar que a palavra de Deus é viva e eficaz, elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo e expor que a Bíblia nos proporciona a humildade. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ou até que seja por mais vezes, não deixe de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal Thiago Lima EBD, ativando também os sininhos para toda vez que eu colocar vídeos aqui, você seja notificado por isso. Tenho trabalhado, para que 2 vídeos sejam postados por semana, um da sala dos jovens e um da sala dos adultos. Então, para hoje, na lição de número 7, nós vamos falar aqui que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Não é somente a palavra de Deus. Só por ela ser a palavra de Deus já é suficiente, é grandiosíssima por isso. Mas também ela é viva, a palavra viva de Deus. E o que significa dizer isso? Significa dizer que ela se renova a cada manhã, não é verdade? Não, aí são as misericórdias do Senhor, tá certo? Mas existe essa coisa, de falar isso, porque realmente quando nós lemos uma palavra, uma parte da Bíblia, num dia, Deus fala conosco de uma maneira. E quando a lemos a mesma parte em outro dia, ou no próximo dia, no dia seguinte, Deus fala conosco de outra maneira. Isso é natural. A palavra de Deus ser assim, aplicada na nossa vida, ter essa didática sobre nós. E é importante que nós possamos ver através disso a grandeza de Deus também. Porque realmente acontece assim. Não sei se com você acontece ou não, mas comigo acontece isso. Quando você pega um salmo, um exemplo aqui, quando você lê um salmo e você se delicia com a palavra de Deus, e Deus fala com você em algum ponto, em algum aspecto, te orienta, tira uma dúvida, te mostra algo que você nunca pensou, ouviu ali na Escritura, mas e aí você volta alguns dias depois, lê ela novamente e você vai ver outro aspecto, outra coisa ali, Deus te mostrando, te encaminhando. Então, a Bíblia é a palavra viva de Deus. E a palavra viva de Deus, ela tem sim o poder de fazer isso em nós, não é verdade? Bom, e nesse primeiro capítulo nós vamos falar então os 3 pontos aqui que são: a palavra de Deus é viva e eficaz, tá? A palavra de Deus é espada penetrante e a palavra de Deus é apta para discernir. Então, no primeiro ponto, a palavra de Deus é viva e eficaz, tá certo? O texto da revista começa dizendo assim: os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Hebreus 4:6, Capítulo 4, verso 6. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. E eu trago aqui para nós meditarmos o quê? A respeito que eu penso, nesse primeiro ponto, nesse primeiro aspecto aqui, que a palavra-chave é desobediência. Então, nós não podemos ser desobedientes à palavra de Deus. Tudo isso que eu já falei no comecinho, se você for desobediente a isso, a tudo aquilo que a palavra de Deus te mostrar, te orientar, te trazer clareza, se você for desobediente, não vai ter um fim, que realmente seja proveitoso para você. Você tem que ser obediente. E aí eu coloquei aqui, Hebreus 4:11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E é justamente o mesmo capítulo que traz aqui a revista, que é Hebreus 4, o capítulo 4. Então eu coloquei: aquele que negligencia a palavra de Deus pensa que engana o Senhor. Às vezes as pessoas conhecem, eu sempre falei isso, o que eu vou dizer agora, eu falei em alguns vídeos. Pessoas que conhecem muito, mas obedecem pouco, pensam que podem enganar o Senhor. Enganam a si mesmo, pode enganar sim aqueles que estão ao seu redor, mas a Deus não, tá certo? E é como o salmista nos ensina, Nós não temos para onde fugir da face de Deus, nós não temos para onde se esconder do Senhor, Salmos 139, do 7 ao 12, nós vemos isso. E é importante nós atentarmos para isso, porque a palavra do Senhor, ela não é uma palavra que simplesmente Deus nos dá, Deus nos mostra, Deus nos orienta, Deus nos chama a atenção, Deus nos repreende, para que não é uma palavra para que tudo isso aconteça e você possa pegar isso
jogar no lixo, né? Jogar, não vamos dizer assim, mas já disse, mas vamos dizer desconsiderar essa palavra, tá certo? A diferença de um conselho de um amigo ou de um psicólogo é que você pode pegar esse conselho e guardar numa gaveta, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, Isaías 55 se cumpre. A palavra que Deus determina, aquilo que vem do céu, ela cumpre o seu propósito, tá certo? Muito bem, então eu coloquei também aqui, né, o Salmo 139, 7 a 12, para dizer que nada está escondido aos olhos do Senhor, e a palavra de Deus, ela não cai por terra, ela não vai ser ali ignorada e deixada como se nada fosse. E também, alguns estudos aqui, anotações, a Bíblia não é um livro morto, mas muito vivo. É ativa e poderosa, cutuca, fere, corta e mata mais efetivamente que a melhor e mais cortante espada. Atinge onde mais nada consegue atingir. Separa até aquilo que é inseparável. Nessa mesma linha de pensamento, escreve David Stern, a Bíblia não fala meramente nos tons já mortos do passado, mas aplica a verdade viva às pessoas de hoje. Ela tem vida em si mesma e age por si mesma. O próprio Jesus disse, olha só que interessante, as palavras que vos tenho falado são espírito e vida. João capítulo 6, verso 63. Outra anotação aqui interessante, ela a palavra de Deus é irresistível. Hebreus 4:12. Ela é como uma espada de dois gumes, dá vida e mata, salva e condena, traz promessas e juízos. Ela corta a nossa dependência do pecado e o nosso apego ao mundo. Olha só que interessante isso, né? Então, a palavra de Deus, ela tem todos esses objetivos, requisitos, e nós precisamos estar atentos. E eu acredito que em muito na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o nosso trabalho, os nossos estudos, os compromissos, às vezes fazem com que a nossa mente esqueça dessas lições que a palavra de Deus faz em nossas vidas, tá certo? Ela faz, Deus faz, a palavra é de Deus. E tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus colocou ao homem, é cumprido. Então nós precisamos estar o quê? Atentos e, como eu disse no começo, sermos obedientes à palavra do Senhor. E para fecharmos esse ponto, eu anotei aqui duas frases, né? Dois pensamentos meus. Somos avisados constantemente para não cometermos os mesmos erros dos hebreus e de qualquer outro que ainda não entendeu essa preciosa verdade. E o segundo ponto é, desconsiderar a palavra de Deus é o mesmo que dar as costas para o Senhor. A palavra vive e permanece. A palavra é eficaz, isto é, opera a vontade de Deus. Ponto 2. A palavra de Deus é espada penetrante. A palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Essa aqui é uma frase do próprio texto da revista. E aí eu anotei alguma coisa aqui, esse ponto bem rápido, mas quando a lemos, o que acontece? Quando lemos a Bíblia, ela nos lê, não é verdade? Quando a examinamos, ela nos perscuta. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Trata os nossos pensamentos e penetra até mesmo nossas intenções. Com a precisão de corte do bisturi de um cirurgião, a palavra de Deus revela quem somos e o que não somos. E aqui está um ponto interessante, né? Quem somos, quem realmente somos. O que somos, nós sabemos. O que somos, nós sabemos bem. Tá certo? Mas quem somos? Quem é você? Quem? Ela penetra o centro de nossa vida moral e espiritual, discerne o que está dentro de nós, tanto o bem como o mal. Ou seja, você talvez tenha dúvida de quem você é, se isso é possível, mas a palavra de Deus mostra quem você é. Então nós precisamos estar atentos ao que ela diz e olhar para a palavra de Deus, compreendendo que ali você vai ter essa resposta. Quem eu sou? Será que eu estou no caminho correto? Será que eu tenho feito coisas boas? Tenho me comportado bem diante de Deus? Esse é o ponto. As exigências da palavra de Deus requerem decisões. Elas requerem decisões. Porque tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós escutamos, sempre ouvimos aos irmãos mais velhos, né, de vida com Jesus, todas essas coisas, todas essas palavras, tudo aquilo que nos é instruído, agora nós precisamos fazer o quê? Tomar decisões. Se eu faço ou não o que está sendo dito para que eu faça. Não devemos apenas ouvir a palavra, devemos permitir sim que ela
molde a nossa vida. Muito bem. Um versículo para fechar aqui esse ponto 2, em Daniel capítulo 2, versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Senhor, né? Falando da sua palavra e sabedoria. A palavra de Deus é apta para discernir. Então, discernir, né? O que significa discernir? A palavra de Deus é apta para discernir, ok. Mas o que significa discernir? Né? A resposta é perceber claramente, perceber diferenças, distinguir o que é certo, o que não é, diferenciar, discriminar. Isso é discernir, tá certo? Eu acredito que tem muita gente, acredito que os irmãos que me ouvem aqui sabem, né? Mas talvez apareça alguém que não saiba. Talvez a gente até sabe de alguma coisa, mas esquece e relembra por aqui. Muito bem. Então o grande problema está em saber e tornar conhecido de todos. Qual é o seu pecado? Certas pessoas temem e não deixam que o Senhor as conduza em segurança às suas vidas. Não estão interessadas em abandonar o pecado e lutam contra a santidade de Deus. Esse foi um pensamento que eu escrevi aqui, pensando justamente no que foi escrito no nosso texto da revista, né? A mensagem bíblica, e aí diz assim: a mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao seu discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. E é por isso que eu anotei, né? Fiz essa anotação. Então o grande problema está em saber e tornar conhecido de todos o quê? O seu pecado. Tá certo? Mas se tem uma coisa que Deus não faz, é expor a nossa vida para que nós estejamos expostos ao ridículo. Né? Se tem uma coisa que Deus não faz, não tem interesse, é isso. De falar abertamente qual é o problema da pessoa. Tá certo? Deus não tem nada com isso, não. Deus, ele quando a Bíblia diz a respeito do pecado e Deus, essa relação entre eu e o pecado, olhando agora para Deus, qual é? Que Deus pega o pecado e joga no mar do esquecimento. Né? É coisa do homem ficar aí relembrando pecado, relembrando coisas erradas. Nós precisamos manter o nosso olhar fixo no Senhor Jesus, tá certo? Autor e consumador da fé. Então, mas para as pessoas, certas pessoas, elas não querem se deixar levar pela palavra de Deus. Por quê? Porque ali existe o fator que a partir daquele momento agora, você vai entender que o que você faz é errado e você vai ter que deixar esse erro para trás. E as pessoas não compreendem que, já falei aqui também algumas vezes, que isso faz parte do místico de Deus, né? A parte espiritual do Senhor, que é esse agir espiritual do Senhor. Né? E até coloquei aqui uma passagem bem interessante, né? E terminando aqui mais uma vez o meu pensamento, olha só, certas pessoas temem e não deixam que o Senhor as conduza em segurança, né, as suas vidas. Não estão interessadas em abandonar o pecado e lutam contra a santidade de Deus. Existem dois casos, né? Aquela pessoa que quer sim deixar o pecado, mas tem o receio de que aquilo venha à tona de alguma maneira e que isso possa prejudicá-la, né, socialmente falando. E também tem aquelas pessoas que gostam do que faz, ouvem a palavra de Deus, mas gostam do pecado que faz, que praticam, e simplesmente não querem abandonar, não querem deixar a prática do pecado. Né? Mas aí tem aqui, olha só, João capítulo 3, do verso 19 a 21, que nos diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então existe aí dois pontos, né? E é importantíssimo nós estarmos do lado onde realmente a luz ilumina, onde realmente nós estamos, não estamos em trevas, estamos num lugar agora bem iluminado, bem claro, e onde todas as nossas obras elas são vistas, né? Não é isso? E nós ali nesse lugar, nesse aspecto espiritual, nós possamos fazer nossas obras, que as obras que glorificam o nome do Senhor. Amém? Muito bem, então muitas pessoas, terminando aqui, muitas pessoas não querem ter sua vida exposta à luz de Deus, porque temem o que será revelado, não querem ser transformadas. Olha que prejuízo, né? Não fique surpreso quando estas mesmas pessoas se sentirem ameaçadas por nosso desejo de obedecer a Deus e fazer o que é certo, porque, na verdade, elas temem, né, que a luz de Deus que existe em nós, olha o contraponto aqui, exponha alguma perversidade na vida delas.
Tá certo? Ah, quer dizer que você não faz isso? Quer dizer que no happy hour você não vai tomar um chopp? Aliás, você nem vai pro happy hour? Não, não vou. Mas por quê? Porque eu não participo desse tipo de coisa. Ah, mas você... Não, eu não participo, não faz parte do meu convívio, da minha vida estar em um bar, né? Não tem sentido, nós somos crentes, nós somos chamados para fora, nós somos igreja, né? Nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal. Né? Mas aqui nesse aspecto que esse ponto tá nos orientando aqui, nos mostrando, é assim, que as pessoas se sentem ameaçadas porque você faz aquilo que agrada ao Senhor e as outras pessoas fazem coisas que desagradam ao Senhor. E com isso, né, acarreta muitos outros prejuízos para a sua vida, né? Para a sua vida em todos os aspectos, né? Primeiramente espiritual e depois vem, né, profissional, financeiro, familiar, enfim. Em vez de darmos lugar ao desânimo, permaneçamos orando para que tais pessoas sintam que é muito melhor viver na luz do que nas trevas. Amém? Que Deus abençoe você e que você possa estar sendo enriquecido através dessa palavra, espiritualmente, né? Bom, ponto 2 então da nossa lição, capítulo 2, a Bíblia anula os conselhos do mundo. E aqui nós vamos ver as armas da nossa milícia, a destruição das fortalezas e a destruição dos falsos argumentos. Muito bem, então para o primeiro ponto do capítulo 2, as armas da nossa milícia. Né? Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. Primeiro ponto, não são carnais, né? Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. A nossa luta é de ordem espiritual. Efésios 6,12 vai nos dizer. E aí, nesse ponto nós vimos então, nossas armas não são carnais, nossa luta está no campo espiritual. Por isso, não usamos de artimanhas humanas para combatê-las. Olha, artimanhas humanas é um problema sério para muita gente. A pessoa acaba aqui duvidando, não tendo tanta fé de que Deus está ao controle, coloca a sua mão para fazer do seu jeitinho e acaba tendo uma sequela disso para o resto da vida. E aí está um problema. Tá certo? E outra coisa também, nossas armas são poderosas em Deus. Nós precisamos entender isso. Ou você realmente é o soldado de Cristo que está com a armadura e as armas que o Senhor deu e age de forma a usar essas armas para glorificar o Senhor, ou você está querendo lutar aí com o seu braço, do seu jeito, tá certo? Sem arma, sem nada, sem escudo, sem couraça. Que soldado que é esse? Que preparo que é esse, né? E a pergunta que fica é, você conhece as armas que o Senhor nos disponibiliza? Quais são essas armas? Ah, mas nós somos, né, evangélicos, cristãos. Como assim vamos usar armas? Então, Efésios, né, capítulo 6, nos diz lá, do 13 ao 18, não é verdade? Para que nós tomemos a armadura de Deus. Para que nós tomemos a armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela foi ali comparada aqui em alguns aspectos, né? Em 6 pontos aqui nós contemplamos a armadura de Deus. O cinturão, né? O cinturão da verdade. A couraça da justiça, o cinturão que se coloca na cintura, né? Que é o cinturão da verdade. Aquilo ali vai dizer àquela pessoa, o que dá firmeza, o que dá estabilidade a ela é a verdade. Tá certo? O cinturão, ela serve para isso. Um exemplo bem, assim, simples, né? Mas quando a gente vai em uma academia, ou até mesmo se você procurar aqui no YouTube, você vai ver que pessoas que exercitam, né? Que levantam muito peso, elas usam um cinturão para dar estabilidade aqui na sua coluna, proteger a sua coluna, isso dá firmeza a ela. Então toda aquela força que ela concentra para fazer o exercício, levantar aquele peso do chão, aquele cinturão vai dar uma resistência a ela, mais força. Né? E isso, para nós aqui, é o cinturão da verdade. Né? Então qual cinturão você tem usado? O da academia lá? Com certeza não, né? Você tem usado aí o cinturão da verdade para te dar firmeza. Depois tem a couraça da justiça. O que é a couraça? A couraça é como se fosse, né, um colete. Tá certo? É o colete. Então, o militar hoje, a gente, né, liga a TV, qualquer lugar que a gente vê, tá lá o militar com o colete, todo o seu equipamento. Então, nós também temos, né, a couraça, é a couraça da justiça, que nos protege. Tá certo? Protege também, isso é uma proteção. A couraça da justiça. Sapatos, os sapatos de um evangelista. Olha só. Não é isso que a Bíblia nos fala em Efésios? Você pode ir acompanhando aí na leitura. Depois, o escudo da fé, né? O escudo da fé, para nos proteger dos dardos do inimigo. Muita coisa, só a fé, né, que faz com que nós permanecemos firmes no Senhor, e isso é importantíssimo. Então você não pode abrir mão do escudo. Depois tem o capacete da salvação, que protege, né,
os seus sentidos, né? O elmo protege o seu ouvido, o seu olho, protege todos os aspectos aí. Depois a espada, que é a palavra, tá certo? E eu coloquei assim aqui, essa é a armadura, né? Eu quero até então fazer aqui para ficar mais completo isso, fazer a leitura de Efésios. Eu não coloquei aqui no esboço, deveria ter colocado, mas rapidamente, olha só, o que tá, como está na Bíblia, né? É bom a gente ler a Bíblia, né? O professor na sala de aula, ele tem que ler a Bíblia. Se não lê a Bíblia, ele tá por fora, né? O duro é achar Efésios aqui, tá difícil, achou. Então Efésios capítulo 6, que nos diz aqui, eu coloquei, né, do 13 ao 18, então eu vou ler só do 13 ao 18 mesmo, olha só, que nos diz assim, ó: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que bonito isso. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os vigilância é um aspecto do soldado. Toda essa armadura é o aspecto de um soldado, né? Então, olha que interessante isso. Então, que nossa vida possa ser assim, que nós possamos realmente fazer o que? Uso dessas ferramentas, dessa armadura que Deus tem nos disponibilizado. E às vezes nós vemos pessoas que não estão fazendo uso dela. Nós vemos pessoas que às vezes estão aí mancando porque não tem fazendo jus aí, né, usando essa armadura. E eu coloquei aqui também que o bom soldado não deixa de se vestir de nenhum desses itens. É muito bonito, é muito prazeroso nós lermos aqui a Bíblia, nós falarmos a respeito, mas o bom soldado, ele precisa o quê? Se vestir por completo. Tá certo? Eu anotei assim 4 frases aqui. Não adianta estar com capacete, mas não ter o domínio da espada. Às vezes a pessoa está toda protegida, mas não tem o domínio da espada. Não sabe usar a espada, que é a palavra. Olha, né? Não adianta ter o escudo nas mãos, ela tem fé. Pessoa que tem muita fé, mas não fazer o uso da couraça. Ela tem fé e tal, só que aí de repente se escapa alguma coisa e pega nela, pronto, acabou o guerreiro ali, morreu, vai para a lona. Não pode. Tem que fazer uso da couraça da justiça. Não adianta manejar bem a espada, mas não ter nas mãos o escudo. Olha só que coisa. Será que tem pessoas que manejam bem a espada, sabe falar bastante da Bíblia, mas não tem o escudo da fé? Puxa, que vacilo, né? O soldado, ele tá precisando aí ter um curso aí para aprender e encaixar isso aí na mente dele. Olha só, não adianta ter os sapatos, mas não estar usando o cinturão. E aí a gente, né, começa se for aqui fazer todas as inversões, né, dá muito mais do que 4 frases. Mas então você tem que ser o quê? Completo. Você tem que tomar de tudo aquilo que Deus tem disponibilizado para você de maneira completa. E não simplesmente uma coisa ou outra só. Que você possa sim ter o escudo da fé, mas sabendo usar e manusear muito bem a espada, que é a palavra de Deus. Que os seus pés possam estar sim calçados com os sapatos, né, do evangelismo. Tá certo? Que o seu cinto, aquilo que te dá firmeza, seja mesmo o cinto da verdade. Então nós precisamos pensar nisso. Nós estamos falando no ponto aqui, no ponto 1, né? A Bíblia anula os conselhos do mundo e vem falar das armas da nossa milícia. Essas são as armas da nossa milícia, no sentido espiritual, né? Então, a sua aparência pode até ser como a de um soldado, mas será derrotado na primeira batalha. Você precisa fazer uso de todos os itens, tá certo? A vida cristã não é um parque de diversões, mas é um campo de guerra. Olha, essa frase eu achei interessante. Estamos numa milícia, né? E não numa estufa espiritual. A vida é uma constante guerra contra o pecado, contra o inimigo das nossas almas. Nós precisamos nos conscientizar disso. A palavra grega hopla, armas, é uma palavra genérica usada tanto para armas de defesa como de ataque. Olha aí, o termo milícia significa campanha. Nós precisamos estar atentos aí, então. Quer dizer que a palavra milícia significa campanha. E aí, o que o versículo, né, vai falar? Que as armas da nossa campanha não sejam carnais. Olha que interessante. Nós precisamos estar atentos. O ataque do inimigo nessa cidade fazia parte de uma grande campanha militar. Os poderes do inferno atacavam a igreja e era importante não ceder nenhum território. Nesse campo de guerra, as armas carnais são impróprias e inadequadas.
Nossas armas são poderosas em Deus. São armas que constroem em vez de destruir. Olha só que interessante. São armas que dão vida em vez de matar. Tá certo? Então nós precisamos estar atentos também a isso. Não é para você sair com a espada matando as pessoas, não. É uma espada que traz vida. Tá certo? O seu escudo é um escudo que traz vida. Você precisa saber usar. Ponto 2, a destruição de fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O líder das forças do mal é o diabo, né? 1 Pedro 5,8, texto da revista. Algo que eu quero destacar é: contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. Todas as fortalezas do diabo. A palavra de Deus anula o mal com a graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Isso aqui é texto da nossa revista mesmo, tá? Essas armas destroem fortalezas. Fortalezas nos papiros tinham o significado de prisão. Essas fortalezas são muralhas que resistem, portas que se fecham e paredes que aprisionam. Aparecem de formas múltiplas, mas são essencialmente a mesma. São sistemas, esquemas, estruturas e estratégias que Satanás maquina para frustrar e obstruir o progresso do Evangelho de Cristo. O inimigo tem suas fortalezas. Essas fortalezas parecem inexpugnáveis, mas as armas que usamos podem detonar essas muralhas, fazer ruir essas resistências. Eu vou tomar uma aguinha aqui, porque senão não dá para falar. O Evangelho é o dinamite de Deus. Olha só, o Evangelho é o dinamite que quebra pedreiras graníticas e arrebenta rochas sedimentadas e demole toda oposição, tá certo? Essas armas anulam sofisma, né? Sofismas. A batalha é travada no campo das ideias. Essa guerra não é travada contra pessoas em si. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado, porque essas batalhas que a gente está falando, toda essa armadura, essa coisa que a gente está falando aqui, que a revista traz para nós meditarmos, nós precisamos entender que não é contra pessoas. O inimigo usa pessoas, e às vezes pessoas da mesma casa, da mesma família, tá certo? Então, nós precisamos estar atentos, né? Porque às vezes você, ao invés de fazer com que as suas armas elas realmente deem vida àquela situação, até aquela pessoa, você acaba matando ela. Então você não pode. Você precisa entender e pedir a Deus direção de que maneira você vai usar as suas armas, tá certo? E Ele vai com certeza, né, te dar aí toda a orientação. Bom, e aí 2 Coríntios 10, do 4 e 5, né, só para fechar esse ponto, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas do inimigo, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, tá certo? 2 Coríntios... Me desculpe, tá difícil hoje a garganta aqui. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Ponto 3, então, a destruição dos falsos argumentos, né? Então, a Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. Então, nós precisamos estar atentos aí, né? Paulo continua ampliando a metáfora militar. Quando se conquista uma fortaleza, também se fazem prisioneiros. As armas espirituais não aprisionam homens, mas ideias. Elas libertam os homens, levando todo o pensamento cativo à obediência a Cristo. Nós acabamos de ler. Colin Cruz diz que essa imagem é a de uma fortaleza rompida. O que ali dentro se abrigavam por detrás das muralhas estão sendo levados em cativeiro. Portanto, o propósito do apóstolo não é apenas demolir os falsos argumentos, mas também conduzir os pensamentos das pessoas sob o senhorio de Cristo. Quando Paulo pregou o evangelho para os filósofos atenienses, eles desprezaram sua mensagem. Para os filósofos, o evangelho era pura tolice. Confere aí Atos 17, 32. Entretanto, mediante a proclamação do evangelho, essa argumentação oca é destruída e os pecadores são salvos. Então dá para entender bem aí qual que é a ideia desse pensamento aqui, tá certo? Há muitos falsos intelectuais que tentam ridicularizar, né, a verdade de Deus. Há muitos homens soberbos que escarnecem da fé cristã, blasonando do alto de sua prepotência palavras ácidas contra o conhecimento de Deus. E esses daí muitas vezes acabam se rendendo, não é verdade? É justamente isso, se rendendo ao senhorio de Cristo. Então esses soberbos, insolentes, escarnecem, né, da inerrância da Bíblia, assunto que a gente tem tratado aqui todo esse trimestre, e pisam com escárnios as suas doutrinas. William MacDonald diz que isso pode ser aplicado hoje aos
arrazoados, né? Arrazoados dos cientistas, evolucionistas, filósofos e livres pensadores que não têm espaço para Deus em seus esquemas e cosmovisão. Mas quando usamos a verdade de Deus, essa altivez arrogante cai por terra e cobre-se de pó. João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Excelente versículo para esse ponto, no meu pensamento. E o ponto 4 do capítulo 2 nos diz aqui a destruição de toda a altivez, né? Que é quase que o mesmo assunto do capítulo 3. E aqui nós vemos o seguinte, que toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, né? O poder do Altíssimo igualmente o quê? Aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. As Escrituras asseveram que Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. O Deus desses séculos, aí entra, né, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado dos ensinos de Cristo. A palavra de Deus abre caminho em meio à ilusão satânica e abre os olhos do convertido para receber a verdade. Então nós vemos sempre aqui uma cegueira espiritual muito grande, tanto para aquele mais simples como aquele estudioso, filósofo, como a gente já falou, né? E a palavra de Deus, ela tem esse poder, por quê? Porque ela é viva, né? Porque toda essa altivez, todo esse trabalho contra a palavra de Deus, contra o Senhor, ele acaba caindo por terra, né? É um ledo engano as pessoas pensarem que indo contra o Senhor vão ter algo que realmente seja bom para elas, né? De maneira nenhuma. O que mais aqui? O comentário bíblico pentecostal assevera que o intelectual orgulhoso que vem a Cristo deve abandonar a dependência da razão e da compreensão humana, que opera em uma vida auto-orientada e longe de Deus. Olha só. Nessa perspectiva, a pessoa convertida liberte-se dos sofismas desse mundo e seus ensinamentos e vontades passam ao senhorinho de Cristo, o único caminho, verdade e vida. E eu gosto sempre de destacar, né, já até comentei, mencionei isso nesse vídeo, agora há pouco, se você observou, que quando a pessoa ela se sente atraída pela palavra de Deus, ela se sente tocada pela palavra de Deus, quando a pessoa ela vai até a casa do Senhor, ou quando a pessoa ouve em qualquer lugar, né, a palavra do Senhor, e ela sente aquele queimar no coração, e talvez ela compartilhe isso com você, ou você perceba isso, que ela gostou daquele momento, aquele culto, aquela palavra, aquela mensagem. Uma coisa que eu acho que é interessante trazer à tona olha, tudo aquilo que você pensa que é um obstáculo para Deus, Deus vai te fazer triunfar sobre eles, né? Porque nós entendemos que quando nós chegamos a Cristo, quando eu me acheguei a Jesus, quem era eu? Era um caído na sarjeta, né? E quando a gente se achega ao Senhor, Deus pega a nossa vida e transforma a nossa vida, né? O Senhor, ele faz com que tudo aquilo que era antes de ruim, de mal, seja tirado da nossa vida. Ele nos lava, ele nos limpa, ele nos purifica, ele nos santifica. E aí é o mistério de Deus na nossa vida, é a parte onde o Senhor faz, né, o impossível em nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, e transforma, e tudo começa a caminhar na nossa vida para glorificar o Senhor. E nós começamos aprendendo, nós começamos a orar, nós começamos a ler Bíblia, e as coisas velhas que para trás ficam, né? É justamente isso que acontece na nossa vida. É muito interessante, hoje, quando eu olho para trás, ver, né, a transformação que aconteceu. Então, às vezes, aquilo que eu pensava, mas eu vou ter que deixar de fazer isso? Vou ter que deixar de fazer aquilo? Ah, não, olhe para Jesus, olhe para o Senhor. A proposta de Deus é a melhor proposta que você pode receber na sua vida. É uma proposta de vida e vida com abundância. É uma proposta de vida para a eternidade, para ficar com o Senhor. Então, quer dizer, não há obstáculo que possa impedir o seu avanço de se chegar a Deus. Não há obstáculo grande o suficiente para que você não possa o transpassar. Tá certo? O Senhor te pega e te coloca do outro lado. Você pode ter certeza disso. Minha vida foi assim, né? Eu creio que muitos dos que me ouvem e assistem, a vida de vocês também foi assim. Aquele que teve um encontro com o Senhor, Deus
fez dessa forma. Deus mostrou o seu agir, né? Através em muitos aspectos, através de muitas situações, e você foi vendo o agir de Deus, o mover de Deus sobre a sua vida. Um milagre aqui, um milagre ali, e assim que funciona. E nós vamos aprendendo do Senhor, e isso é enriquecedor demais. É muito bom, porque você vai realmente vendo que aquilo que está na Bíblia, os conceitos, a palavra, essa vida que flui da palavra do Senhor, ela vem nos transformando e ela vem fazendo com que a nós, de outrora, um caído na sarjeta, nós agora estamos glorificando o nome do Senhor. As nossas ações agora glorificam o nome do Senhor. Olha, que privilégio nós poder sermos usados dessa forma, né? É muito gostoso falar disso. Capítulo 3, então. A Bíblia nos torna humildes. É bom demais falar de Deus, né? Falar das coisas do Senhor. Nesse capítulo nós vamos ver aqui que Deus aborrece a soberba, Cristo é o nosso exemplo de humildade e a humildade é uma virtude cristã. No primeiro ponto, né, Deus aborrece a soberba, né? A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, verso 6. Isso indica que Deus abomina os arrogantes, que confiam na sabedoria mundana e que rejeitam os preceitos divinos. E aí, nesse ponto aqui, eu coloquei assim, né? As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Você já se sujeitou? Você já se humilhou perante Deus? E às vezes acontece que pessoas têm um problema com isso. Às vezes as pessoas não conseguem se sujeitar. Às vezes as pessoas pensam que isso é se diminuir, mas é isso mesmo, se diminuir mesmo diante de Deus. Né? Não é diante dos homens, e sim diante de Deus. É diante de Deus que você se sujeita. Né? É Deus a quem você obedece. Porque nós estamos falando da palavra do Senhor que transforma a vida. Não é esse o nosso tema? A Bíblia transforma pessoas. E pontos importantíssimos aqui dessa lição é a questão da humildade. Que em um momento que nós não estamos compreendendo aquilo que Deus pede de cada homem, agora nós estamos compreendendo o que Deus pede. E a humildade é uma coisa essencial. Né? Nós estamos falando aqui nessa lição a respeito que a palavra, a Bíblia é a palavra viva de Deus, nós estamos falando que a Bíblia anula os conselhos do mundo e também estamos falando que a Bíblia nos torna humildes. Né? E isso é um transformar, compreender esses pontos, né? Não são todos, não são pontos aqui absolutos. Entendeu isso, acabou. Não, é só uma pontinha do iceberg, né? Nós precisamos passar aqui por muito tempo estudando e falando a respeito do transformar, né? Que a palavra de Deus traz para a nossa vida, que Deus faz através da sua palavra. Mas o ponto aqui é importantíssimo. Então, sujeitar-se, né? É submeter-se a Deus, onde a sua vontade, né? Onde a sua vontade domina a sua vida. A vontade de Deus domina a sua vida. Tá certo? E humilhar-se, né? Deus é absoluto em tudo na sua vida. Isso se humilhar diante de Deus é o quê? É dizer que Deus é absoluto em tudo na sua vida. É atribuir a Ele todo o quê? Toda a sua capacidade, né? E deixar que Ele julgue todas as suas causas. É se entregar, é se render, é se humilhar, é estar aos pés do Senhor e dizer, Deus, ou é o Senhor ou não é nada, eu vou me perder, eu só vou ter prejuízo, se não for o Senhor aqui, eu não sou nada. É isso. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque nós sentimos a presença de Deus quando nós fazemos isso. Quando nós nos colocamos nessa situação, nesse ponto, nós vemos o Senhor agindo em nós, através de nós, por nós, e é maravilhoso. Né? Tiago 4, versos 6 ao 10 nos diz assim, antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhar-se perante o Senhor significa reconhecer que o nosso valor vem somente de Deus. Ser humilde envolve apoiarmos-nos em seu poder e em sua direção, e não nos seguirmos, né? Olha só, a nossa própria maneira independente. Ao contrário. Embora não mereçamos o favor de Deus, Ele quer nos exaltar e nos dar valor e dignidade.
apesar da nossa negligência humana, né? De todos os nossos defeitos, tudo aquilo que precisa ser realmente transformado. Apesar de tudo isso, Deus quer sim nos dar, né, a sua graça, e isso fazer com que nós sejamos dignos de estar à sua presença. Mas, e aí Hebreus 6, 11 e 12, eu coloquei aqui para a gente fechar, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Que nós possamos estar encaixados aqui em Hebreus 6, 11 e 12. E o ponto 2 é Cristo, nosso exemplo de humildade, né? Então não basta simplesmente eu aprender o que é humildade, buscar ser humilde, ok. E qual que é o nosso exemplo para isso? O nosso grande exemplo é o próprio Senhor, o próprio Cristo. Então, a Bíblia, né, registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, tá certo? Não, mas aniquilou-se a si mesmo, né? O que é aniquilar-se, né? E aí tomando a forma de servo, né? Ele deixou a sua glória. Ou seja, toda a glória que ele tinha, ele se despiu de toda ela. Deixou lá. Deixou isso tudo para trás e foi agora, né, nascer no ventre de Maria. E agora existir nesse mundo pecaminoso. Mas mesmo assim não pecou. E mesmo assim se ofereceu. Se colocou à disposição do Senhor para que nós hoje pudéssemos estar falando da sua graça, falando da sua divindade, falando da sua palavra maravilhosa, né? Então, qual é o nosso exemplo? O nosso exemplo é o Senhor Jesus. Ele deixou sua glória, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte. Olha aí, obediência de novo, né? E morte de cruz. Então, eu coloquei aqui, qual foi a dica prática que Jesus deu para todos os seus discípulos, né, de humildade? E o texto, a revista vai nos informar aqui, falar de João capítulo 13, né, do 12 ao 17, vai dizer justamente isso, qual é o exemplo, né? Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Né? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, mestre, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Ou seja, o exemplo da humildade, né? Essa questão de lavar os pés era os escravos da casa que fazia, era o serviço mais assim, vamos dizer, humilhante, né? Você ter que lavar os pés de todas as pessoas que entrarem ali. Era o serviço mais, né, pequeno que existia ali na casa. Mas o Senhor fez, né? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes, né? Não adianta saber, né? Tem que fazer. Aí sim tem valor, aí sim você pontuou aí, tá certo? Não adianta tirar um 9,5, tem que tirar 10 aí nesse ponto. E para meditarmos, né, seguem aqui alguns versículos a respeito de humildade. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 18, 12. Ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6,8. O galardão da humildade é o temor do Senhor, e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Provérbios 22, 4. E aqui, Colossenses 3,12, eu coloquei, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha o conselho da palavra de Deus. Muito bem, então, chegamos agora aqui no ponto 3, do capítulo 3, né? Finalizando aqui na reta final do nosso final de aula, que vai nos dizer aqui que a humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem de se portar com humildade. Mateus 18,4, né? Então, ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as suas próprias fraquezas. Aí tem um texto interessante aqui que eu achei que fala da humildade, bem legal. A humildade, como virtude, faz parte dos ensinos bíblicos. Fato. Os povos pagãos e as religiões antigas entendiam que a prática da humildade era uma atitude negativa, olha, de fraqueza de caráter e de falta de amor próprio. Que erro, né? Assim, quando as Escrituras convocam os cristãos a viverem e andar com humildade,
essa instrução entra na contramão da cultura e da religiosidade da época dos apóstolos, onde tal conduta era vista como gesto de inferioridade. Em nosso tempo, a situação não é diferente. Infelizmente, a sociedade em que estamos inseridos atravessa o estágio de putrefação moral e ética. Grande verdade, né? Por exemplo, para o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, as virtudes cristãs experimentam fraqueza e incapacidade, tais como a compaixão, a mão solícita e afável, o coração cálido, a paciência, a diligência, a humildade, a amabilidade. Esse é o pensamento desse filósofo aqui, filósofo alemão, né? Em oposição aos sofismas humanos, a palavra de Deus ensina, dentre tantos textos, e aí agora, muito bom, né? Olhar a palavra de Deus combatendo esses pensamentos que são pensamentos que não pertencem a nós, são pensamentos do mundo, pensamentos mundanos, né? Pensamentos que não nos molda, pensamentos que temos que refutá-los. Por quê? Porque vai contra a palavra de Deus. A humildade é uma virtude bendita, Mateus 5,3. Os humildes são os maiores no reino dos céus, Mateus 18,4. A humildade antecede a honra, já lemos, né? Provérbios 15:33, 22:4. Os humildes são atendidos em suas orações. Olha que riqueza, né? Salmos 10:17. Os humildes desfrutam da presença de Deus. Isaías 57:15. E a falta de humildade é condenada por Deus. Olha, muito cuidado com isso. A falta de humildade é condenada por Deus. 2 Crônicas, capítulo 33, do 21 ao 24, você vai ver aí a história, né, de Amon, né, que tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, né, e ele faz algo que realmente entra nesse conceito que a falta de humildade é condenada por Deus. E nós temos vários exemplos, né? Não obstante, a humildade como virtude não pode ser equiparada com a falsa humildade, né, que é o comportamento dissimulado por alguns e que é confundida por outros como baixa autoestima, timidez, complexo de inferioridade ou autocomiseração. A verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos sociais e promove a comunhão e a unidade do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:25. Certo, meus irmãos? Então chegamos aqui ao final. Tem a conclusão aqui, vou ler então rapidinho a conclusão. O Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Muito bem, então nessa aula aqui, na minha reflexão, você possa ter aí sido primeiramente tocado por Deus, pelo Espírito Santo. Minha oração tem sido essa, que Deus possa, através desse curto momento aqui, falar ao seu coração e ajudar também, caso algum professor tenha, né, assistido às minhas aulas. Eu fico grato a Deus pela oportunidade, né, que realmente é um privilégio poder estar aqui produzindo conteúdo para a escola dominical. É um prazer realmente para mim, de coração. E então, que nós possamos, né, que o Senhor permita que nós, na semana que vem também, estejamos com mais videoaula por aqui. E eu peço que você aí, que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o like, né, ative aí o sininho das notificações, ajuda bastante o canal, tá certo? Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que está sendo interessante, então vamos divulgar esse canal, os vídeos do Tiago aqui, para mais pessoas. E é justamente o que o algoritmo do YouTube faz. E então toda vez que você deixa um like, que você comenta, quiser deixar um comentário aí, ajuda demais, né? Nessa questão, esse relacionamento entre o canal Tiago Lima EBD com o próprio YouTube, e aí vai caminhando de maneira, né, melhor possível, tá bom? Então, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima aula.